Conexão Ciência. Os anfíbios são animais fascinantes e também grandes indicadores das mudanças no meio ambiente. Como já mostramos na matéria especial, os anfíbios são os primeiros a sentirem o desequilíbrio, aqui no C2. Eles costumam ser os primeiros a reagir aos impactos ambientais. Agora, queremos te apresentar ainda mais curiosidades sobre esses seres tão importantes. Para isso, convidamos o professor Rodrigo de Mello, do Departamento de Biologia da Universidade Estadual de Maringá. Além de lecionar, Rodrigo é mestre em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais e doutor em Ecologia e Evolução. No primeiro episódio da série Conexão Anfíbios, o professor explica o essencial sobre esses animais, o que são suas principais características, os grupos que compõem essa classe e, é claro, sua relevância ecológica. Vale conferir! Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast e falar um pouquinho sobre esses animais fascinantes que são os anfíbios. Então, ao projeto Conexão Ciência, obrigado aí pela confiança e pelo convite. E é um tipo de projeto que é essencial hoje na sociedade, né? Para o conhecimento acadêmico não ficar restrito ali às universidades, aos centros de pesquisa e a gente ajudar a propagar esse conhecimento aí para a população em geral. Para começar, professor Rodrigo, como podemos definir os anfíbios e quais são suas principais características? Para definir o que é um anfíbio e diferenciá-los de outros vertebrados, a própria palavra anfíbio ajuda a gente a entender o contexto ecológico, os modos de vida desses animais. Porque lá da origem grega, né, a etimologia da palavra significa literalmente vida dupla. E num contexto ecológico, isso faz todo sentido, porque dentre todos os outros vertebrados terrestres, né, com exceção dos peixes que vivem ainda lá na água, são os únicos animais vertebrados que possuem a fase larval, que no caso dos anfíbios a gente conhece aí como os girinos. Então os girinos eles vivem 100% do tempo ali do desenvolvimento deles na água, eles são herbívoros e conforme ocorre essa metamorfose, que no caso é muito radical, né, porque você muda todo o aparato bucal, o trato intestinal, o girino vai perdendo a cauda conforme os estágios ali da forma de larva. E quando esse animal se torna adulto, ele deixa de lado a dieta ali de herbivoria e passa a se alimentar de basicamente insetos, ali no caso de sapos, rãs e pererecas. Mas eu ressalto desde já que anfíbio não se limita a esses três grupos, né? Sapos, rãs e pererecas. A gente também tem as gimnofionas, ou cecílias, ou até cobras cegas, né? Embora não seja um réptil. E as salamandras, que são os anfíbios que ainda retêm a cauda, que aparece lá no estágio larval e não desaparece nesse grupo de anfíbios. É válido ressaltar que quando a gente fala a palavra anfíbio, a gente está se referindo à classe anfíbia, que inclui, além desses três grupos, né, que eu falei, os anuros, sapos, rãs e pererecas, as cobras cegas, né, ou cecílias, que são da ordem Gymnophiona, e as salamandras, que é da ordem Caudata. Esses, na verdade, são uma subclasse, né, que são os anfíbios viventes. Quando a gente fala anfíbia, né, a classe anfíbia, a gente está incluindo as linhagens que foram extintas já de anfíbios. Porque vale lembrar aqui que os anfíbios surgiram, né, a gente é muito bem documentado isso no registro histórico, eles surgiram há cerca de 370 milhões de anos atrás, lá no período devoniano. Então, esses anfíbios primitivos, eles eram bem diferentes dos anfíbios atuais. Por exemplo, a gente tem espécie aí no registro fóssil que media até 2 metros de tamanho. Os dígitos também, né, dos membros posteriores e anteriores eram bem diferentes. Esses primeiros anfíbios, né, que já foram extintos, eles tinham até 7, 8 dígitos. E todos os sapos, rãs e pererecas atuais, por exemplo, né, que possuem esses dígitos, eles têm 4 dígitos no membro anterior, né? Então as mãozinhas ali dos sapos, rãs e pererecas, eles têm 4 dedos só. E no membro posterior, né, que são os pezinhos ali dos anfíbios, eles têm 5 dígitos, o que é bem diferente desses primeiros anfíbios lá que surgiram lá no Devoniano.
Em relação às características, né, que diferenciam os anfíbios de outros vertebrados, além desse contexto ecológico, né, que eu falei que tem tanto a vida ali na fase aquática e também na fase de ambiente terrestre, os anfíbios também têm muitas exclusividades anatômicas, por assim dizer. Então, a primeira delas que vale ressaltar aqui é a pele. O tecido epitelial ali dos anfíbios ele é completamente diferente de outros vertebrados terrestres. Afinal, os répteis têm escama, os mamíferos têm pelos, as aves têm penas. Já a pele dos anfíbios ela é completamente lisa, muito vascularizada e muito úmida. E isso é uma característica muito importante para esses animais, porque além da respiração feita pelo pulmão, os anfíbios também fazem trocas gasosas ali com o ambiente pela pele, que é o que a gente chama de respiração cutânea. E além dessa vertente mais fisiológica, por assim dizer, as características anatômicas, né, do esqueleto, por exemplo, dos anfíbios também é muito peculiar. A coluna vertebral, por exemplo, ela é muito reduzida, né, as vértebras são menores ou elas são fundidas. No caso ali do grupo dos anuros, né, que inclui aí sapos, rãs e pererecas, você tem espécies ali até 7, 8 vértebras só. Além disso, os membros posteriores, né, em geral, são muito mais alongados, né? Os anfíbios, em geral, têm os dedos ali dos membros posteriores muito longos e isso auxilia o modo de vida desses bichos, né? Porque auxiliam eles a saltarem, a nadarem. Além disso, eles têm modificações na cintura pélvica, no crânio, na mandíbula. Inclusive nesse aparato bucal aí do organismo adulto, né, de um anfíbio, ele tem a língua que a gente chama protrátil, né, que ela tem a capacidade de pegar os insetos ali, por exemplo, as longas distâncias, além de ser pegajosa, né, para auxiliar nesse processo. Bom, essas características anatômicas, né, principalmente relacionadas à coluna vertebral mais rígida e mais curta, é em referência aos anfíbios anuros, sapos, rãs e pererecas, que pode variar aí o número de vértebras de 7 até 8, 10 vértebras. Mas no outro extremo, a gente tem lá a ordem Gymnophiona, né, que são as cecílias e cobras cegas, que ela pode ter de 90 até mais de 200 vértebras. Afinal, é um animal mais alongado, tanto que confundem ela com a anfisbena, que é cobra cega também, só que essa realmente é um réptil. E outra característica peculiar das gimnofionas, embora elas não sejam cegas completamente, os olhos são muito reduzidos, afinal esses animais são fossoriais, né? Vivem escavando e eles são quase cegos, né? Eles não formam imagens, mas eles diferenciam bem o claro do escuro, né? Por fim, a ordem caudata das salamandras vai ter um número de vértebras um pouco maior do que os anuros, mas não tão grande, claro, né, como as gimnofionas, porque continua as vértebras ali na cauda, né, para também dar um equilíbrio para o animal, e o tronco ali das salamandras também é mais alongado do que o de um anuro. E professor, todos os anfíbios precisam de água para sobreviver? A grande maioria dos anfíbios realmente precisa de água para sobreviver, tanto para manter a umidade da pele, né, e não desidratar, afinal parte da respiração deles é cutânea, quanto para complementar o seu ciclo de vida. Afinal, muitas espécies depositam os ovos fecundados na água e os girinos também dependem da água para complementar o estágio de metamorfose até se tornarem adultos. No entanto, tem alguns grupos de anfíbios que evoluíram para depender de ambientes úmidos, não necessariamente um corpo aquático, como uma lagoa ou uma poça. Um dos exemplos é o grupo dos terra-rana, que é um grupo aí de sapos e rãs aqui da América do Sul e da América Central, que eles possuem desenvolvimento direto. Então eles não têm a fase larval, a fase de girino. Então os ovos ali, eles se desenvolvem até um organismo adulto sem passar pela fase de girino aquático. Então no caso de florestas tropicais úmidas, né, como no Brasil a gente tem a Amazônia, a Mata Atlântica, essas espécies conseguem persistir nesse ambiente muito úmido, mas não necessariamente com água, né, com poça, com lagoas. Então, além desse grupo de anfíbios, né, os terra-rana, que não depende necessariamente de água, né, e sim de uma umidade muito alta,
a gente tem também as gimnofionas, as cecílias, cobras cegas. E esses animais, eles são fossoriais. Um animal fossorial é que ele vive enterrado ou debaixo ali da camada de folha de uma floresta. Então é mais um exemplo de um grupo aí de anfíbios que não precisa necessariamente de água, mas precisa necessariamente de um ambiente muito úmido. Afinal, um bicho que é fossorial, ele vai precisar fazer muito mais troca ali de oxigênio pela pele, além dos pulmões. E professor Rodrigo, qual a importância ecológica dos anfíbios? A importância ecológica dos anfíbios é gigantesca, porque no contexto de cadeia trófica, né, que é a parte da ecologia que estuda como que a energia e a matéria vai passando ao longo da cadeia alimentar, os anfíbios são um grupo-chave nesse processo, porque além deles servirem de alimento para várias outras espécies de vertebrados, né, como aves, serpentes, mamíferos, eles também são predadores, né, de muitos insetos e outras pequenas presas, como outros artrópodes, e dessa forma eles ajudam a controlar a população dessas espécies. E entre os insetos, por exemplo, né, eles se alimentam também de mosquitos, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o mosquito do gênero Anopheles transmite a malária. O gênero Aedes, né, a espécie lá Aedes aegypti, transmite a dengue. Então, se falta anfíbio para fazer o controle populacional natural dessas espécies, a tendência é a população começar a crescer. E muitos trabalhos científicos recentes, né, inclusive um de 2020 aqui que eu tomei conhecimento recentemente, trabalha justamente essa questão de como que a queda do número de anfíbios, né, tanto em relação à espécie quanto à abundância de anfíbios, tem aumentado o caso de algumas doenças aí transmitidas por mosquitos, né, como o caso da malária. Um desses trabalhos mostra que a cada quilômetro quadrado desmatado lá na Amazônia gera 27 casos de malária. Então esses exemplos enfatizam bem, né, a importância ecológica dos anfíbios no controle populacional aí do que a gente considera como praga ou essas doenças que têm esse cunho aí de saúde pública, né? E como eu disse, além de servirem de alimento para outras espécies também. Bom, se os anfíbios desaparecessem, quem mais ia sair perdendo é a gente, né? A gente como espécie, eu diria, o Homo sapiens. Eu gosto muito de um exemplo que o Edward Wilson, né, um grande ecólogo aí que faleceu há alguns anos, e o Wilson trabalhava com formiga, né? Então tem uma passagem que ele mostra a importância ecológica das formigas, que ele dá um exemplo muito interessante. A espécie humana só tem uma, Homo sapiens, enquanto espécies de formigas, por exemplo, a gente tem centenas de espécies. E embora esses organismos são muito pequenininhos, a biomassa de todas as espécies que a gente tem de formiga é equivalente à biomassa de um ser humano. Então, assim, pegando todas as formigas e todos os seres humanos, equivaleria mais ou menos o mesmo peso. E isso não é muito diferente dos anfíbios, né? Os anfíbios são muito pequenininhos comparado com o ser humano, mas a gente tem muitas espécies de anfíbios, né? Milhares, como a gente vai ver. E o Edward Wilson fala que se todas as espécies de formigas desaparecessem do ecossistema, os ecossistemas terrestres entrariam em colapso. Enquanto se o mundo perdesse os seres humanos, por exemplo, poucas espécies iam perder junto com a gente, né? Inclusive os animais domesticados, alguns ácaros que vivem na nossa pele e outras espécies domesticadas. Então, pegando esse exemplo aí com as formigas, né, fazendo uma analogia, eu incorporo aqui o raciocínio do Wilson, né, porque os ecossistemas entrariam em colapso, não só o ambiente terrestre, mas também o ambiente aquático. E os anfíbios são bioindicadores. O que isso significa e por que são tão sensíveis às mudanças climáticas? Os anfíbios são ótimos bioindicadores. Quando a gente fala que uma espécie ela é bioindicadora, ela indica basicamente o estado de saúde, entre aspas, de um ambiente. Então, por exemplo, um sapo-cururu, né, um anfíbio bem comum em região antropizada, né, que é muito impactada pelo ser humano, ele vive bem, ele se adaptou bem a um ambiente perturbado. Então, se você acha um monte de sapo-cururu, por exemplo, numa região, já é um indicativo que aquele ambiente ele não está bem preservado, que ele está muito antropizado, ele está muito modificado pelo homem.
Por outro lado, tem algumas espécies de anfíbios que só vivem em ambiente muito preservado. Algumas pererecas, por exemplo, do gênero Filomedusa, a perereca de vidro, por exemplo, elas são muito sensíveis a ambientes perturbados. Então, você não encontra certas espécies de anfíbios em ambientes muito perturbados, né? Que tem lixo, que tem poluição, que o ambiente está muito fragmentado, que está muito antropizado de forma geral. E isso então significa que os anfíbios são ótimos bioindicadores justamente porque eles são sensíveis a essas mudanças ambientais. Se a gente altera, se a gente muda muito o ambiente, algumas espécies vão ser excluídas dali. Tanto que a gente tem várias espécies de anfíbios, né? O grupo de vertebrados mais ameaçado que a gente tem do planeta, justamente porque a gente está causando muita fragmentação de habitat, né? Poluição e outras ações antrópicas, e como os anfíbios são muito sensíveis, essas espécies não conseguem persistir nesses ambientes perturbados e elas estão sendo excluídas aí da natureza, né? A gente está devastando algumas linhagens evolutivas aí que não tem outras em lugar nenhum do mundo. Um exemplo de como que a gente, como ser humano, afetando, né, as condições climáticas do planeta, os ecossistemas naturais, como que isso tudo está afetando os anfíbios, como eu disse ali, eles são ótimos bioindicadores. Então, algumas oscilações que, mesmo que não sejam tão drásticas nos ambientes, já exclui muitas espécies dali. Então, como a temperatura média global tem aumentado nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente sabe que fungo, por exemplo, gosta de um ambiente úmido e um ambiente muito quente. Então, a gente está tendo um problema muito grande com os anfíbios, porque além deles estarem perdendo a vegetação natural deles, né? Quando a gente faz fragmentação de hábitat, quando a gente polui, eles estão sendo infectados por um fungo que a gente chama a doença de quitridiomiose. É um fungo causado pela espécie Batrachochytrium dendrobatides, que tem assolado os anfíbios aí ao longo do planeta. E por que esse fungo é tão perigoso? A gente viu que os anfíbios, parte da respiração deles se dá pela pele. Esse fungo, ele prolifera ali na pele do anfíbio, compromete a respiração dele e os organismos adultos morrem. E na fase larval também de girino afeta ali a dentição dos anfíbios, eles não conseguem se alimentar direito. Então, somado à fragmentação de habitat, a poluição, todo o mal que a gente tem causado aí como ser humano, por assim dizer, aos anfíbios, esse problema aí do aumento da temperatura média global também tem aumentado a frequência desse fungo que tem assolado muitas espécies de anfíbios aí pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, só para concluir essa parte da importância ecológica dos anfíbios, né, somado às ações antrópicas negativas que a gente tem causado para o meio ambiente, o aumento da temperatura que tem contaminado os anfíbios aí com a quitridiomiose, isso é uma consequência de como que a gente está agindo errado em relação ao nosso contato com o meio ambiente. Porque a gente aprendeu com a Covid, por exemplo, que algumas doenças que chegam na gente, elas vêm por zoonose, né? Uma transmissão feita por outros animais até chegar no corpo humano. E isso ressaltou muita discussão, né? Levantou muito questionamento no mundo acadêmico sobre a abordagem de One Health, que seria a abordagem de saúde única, que, trocando em miúdos, né, em resumo, significa que a nossa saúde como ser humano depende da saúde do ambiente. Então, conforme a gente vai deixando esses ambientes aí mais doentes, por assim dizer, fragmentados, sem espécies nativas, a gente paga o preço por isso também, né? Então, em resumo dessa parte da importância ecológica, a nossa saúde, nosso bem-estar depende da saúde e bem-estar dos anfíbios. Não só dos anfíbios, mas todas as espécies que ocorrem ali nos ambientes naturais. Curtiu? Então não perca o próximo episódio. Nele, o professor fala sobre os anfíbios no Brasil e os perigos que ameaçam sua sobrevivência. Até lá! Conexão Ciência.